E aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouco sobre a escola no Brasil. Como que a escola ela foi criada para criar gente alienada e derrotada, vamos dizer assim. A gente foi doutrinado a seguir e apenas seguir e ser igual a todo mundo. Perto da minha casa tem algumas escolas aqui, eu passo e a gente vê, né, sempre o mesmo comportamento em pessoas diferentes. Não importa, mesmo que não importa o lugar que você vai, as pessoas estão se comportando sempre da mesma maneira. Sempre da mesma maneira. É como se fosse assim, a mesma pessoa em corpos diferentes. E é assim, é triste de você ver, porque o futuro de um lugar assim são as crianças, são os jovens, né? De, de 13 a 15 anos, assim. Mas você pega pra dar uma olhada e tá tudo igual, cara. De modo que os valores eles estão invertidos já desde quando eu estudava, os valores eles são invertidos. O certo é errado e o errado é certo. Ninguém mais quer ser certo, ninguém mais quer ser inteligente. Os valores que nos tornam humanos, é respeito, inteligência, bondade, ética, sabe a ética? Eu não vou fazer uma coisa porque é errada. Não tem ética, cara. Você já reparou que a gente vive num mundo sem ética? E cada vez pior. Os jovens eles não têm ética, eles são jogados assim. Eles são jogados no mundo e os pais falam assim pra eles: "Vai estudar pra ser alguém", sendo que muitas vezes o próprio pai não é ninguém, cara. Não que eu acredito nisso, cara. Eu não acredito nesse negócio de que você tem que ter a profissão tal, porque em primeiro lugar, você não é o seu trabalho. Em segundo lugar, o seu valor como ser humano não está atrelado à profissão. Isso aí é coisa do Satanás, cara. Porque diante de Deus que você tem que ver o seu valor ético. O valor de um ser humano é julgado pelos valores e não pela profissão ou por quanto ele tem na carteira. Olha para o mundo de hoje e veja se não está um lugar insalubre ou não. Os valores eles são atrelados a dinheiro e profissão. Ora, isso que inverte os valores. Então, por isso que eu não acredito nisso. Ah, tem que estudar para ser alguém. Bom, eu concordo. Tem que estudar para ter conforto, para você ter um bom trabalho, para você trabalhar menos, entende? Mas a questão é essa. Eu acho assim, a maioria, pelo que eu observei, a maioria das pessoas aqui no Brasil são de famílias disfuncionais. A maioria é família disfuncional. Mas a gente é um país que glorifica tanto o trabalho, e não é meio sem nexo. Um país que glorifica o esforço desnecessário, que os pais eles jogam você no mundo assim, ó, taca você na escola e falam, vai estudar para ser alguém. Mas é engraçado que a maioria é família disfuncional, ou seja, eles não conseguiram cumprir aquilo que eles enfia na sua goela. E é foda, né? É foda pensar nisso, cara. Eles próprios não foram capazes de cumprir aquilo que eles exigem de você. E sobre a educação, cara, ela no Brasil ela é nula. Ela não existe, não existe educação. Eu estudei em casa a minha vida inteira, porque na escola eu não consigo estudar, você não consegue se concentrar. Eu não sei se dá pra ouvir o barulho do gás, tá passando o carro do gás agora. Na escola você não consegue se concentrar. Você fica escutando todas aquelas maldições de barulho, e isso daí faz muito mal. Mas sobre a questão da educação mesmo, ela não existe. Ela é nula. Que educação que vai ter? Se a turma que está estudando ela não valoriza nada de ético, nada que vai alimentar a mente, alimentar o espírito, o mundo ele tá cada vez mais antiético, sabe?
No Brasil, você olha para as escolas aí. É tudo é tudo do mesmo jeito, tudo largado, jogado. A curtição, a farra é a única coisa que passa na cabeça do jovem é a zoeira pela zoeira. De modo que não tem ética, cara. Tanto o pessoal que tá na casa dos 30 anos hoje, quanto a turma mais nova. É aquele mesmo ditado, né? O brasileiro ele não sai da quinta série. Será que não é por isso que a população é tão burra, tão disfuncional? Ou será que é o contrário? Eles acreditam que estão na quinta série e que faz sentido você viver uma vida de quinta série, porque a gente já foi emburrecido há vários anos atrás. Mas você olhe e perceba, a gente foi jogado, cara, numa educação porca, uma educação que ainda por cima ela ensina muito pouco. Tudo que eu aprendi foi estudando sozinho. A escola não ensina as coisas. Ela, além de ensinar muita coisa que é inútil para sua vida, que não é do seu interesse, ela não o pouco que ela ensina mal ainda. A gente é doutrinado a apenas seguir, escutar o que o professor está falando. Nem a conta de matemática você pode fazer por conta própria, porque quando eu fazia do meu próprio jeito, a professora chegava em mim e falava assim: não, você tem que fazer do jeito que eu estou ensinando. Mas sendo que o resultado, eu sempre acertava o resultado. Ou seja, você é punido por pensar. Você é punido por usar o seu próprio raciocínio. Você é recompensado por seguir todo mundo. Quando a gente para e para olhar para a economia, não é assim que a banda toca. Cada vez mais o mundo está evoluindo. A tecnologia, a inteligência artificial e tal. Se você não for aquele tipo de pessoa autodidata, que pensa, que procura aprender, sempre tá aprendendo uma coisa nova, você vai ficar para trás e vai ficar bonito. Você vai passar muita dificuldade se você não ser aquela pessoa que busca fugir dos padrões, cara. Você tem que romper essas correntes, porque nós fomos criados para seguir. Nós fomos ensinados, educados para seguir ordens. Nós, eu e você, fomos ensinados a seguir, obedecer, e é por isso que o país está uma miséria. A gente não foi educado para fazer acontecer. A gente foi educado para seguir. E é por isso que o Brasil cria gente disfuncional, gente. O Brasil cria derrotados, cara. É assim que o Brasil cria gente derrotada, cara. Nós somos. Desde pequeno a gente já é derrubado. A gente é derrubado, a gente é ensinado a seguir, a não questionar, a ser igual a todo mundo. Sempre você tem que estar numa panelinha diferente, porque se você não tiver amigos, você vai ser o estranho. E aí todo mundo vai ficar tirando uma onda com a sua cara. E aí você sabe como é que é, né? Tipo assim, impõe obrigações e obrigações nas nossas costas. A gente vive uma vida de mentira, uma vida que não foi a gente que criou, na verdade. A gente é jogado num sistema educacional porco, onde tem todo tipo de coisa terrível, não há investimento na educação. Não tem como ter investimento na educação porque não tem educação. Não tem educação real. É doutrinação. Desde pequeno a gente sofre aquela lavagem cerebral e a gente tem que aceitar, né? Por isso que a maioria das pessoas é passiva, a maioria das pessoas aceita, manda o filho para a escola porque tem medo do que o governo vai fazer. E aqueles que conseguem despertar e ter um mínimo de coragem para fazer uma coisa diferente, a turma vai lá e tenta cortar as asas da pessoa. Tudo aqui é pra derrubar você, cara. Tudo é pra cortar suas asas, pra te derrubar, pra te humilhar.
E a humilhação é diária, cara. A humilhação é foda. Bom, eu só lamento só. Eu sei que isso não vai mudar lá essas coisas, né? Não vai mudar muito. Mas é bom expor assim, sabe? Eu acho que quanto mais pessoas pararem para refletir sobre a nossa realidade, sabe? Parar de tentar ficar se enganando, de mentir para si mesmo. Eu acredito que tem assim um fundo de esperança, sabe? De a gente criar uma geração mais pensante, mais crítica e não ficar somente seguindo, sabe? Seguindo a manada. Porque, cara, eu vou te falar, cara, a economia do país tá uma droga. Todo lugar que eu entro pra trabalhar é sempre a mesma história, é sempre a mesma mentalidade lixo, sabe? A turma só pensa em farra, a turma só pensa no final de semana. Enquanto isso, cara, o povo tá sendo massacrado, destruído. Enquanto o povo só pensa em farra e bagunça. A vida do brasileiro ela se resume no final de semana. Ele vive a semana inteira pensando no próximo final de semana, quando ele vai tomar todas, quando ele vai pegar geral e quando vai viver de festinha. E é isso daí. Enquanto a economia tá uma porcaria, o brasileiro tá lá, festejando não sei o que. Mas isso tem um preço, porque o Brasil, eu nem vou falar de Brasil. O Brasil já tá destruído mesmo. O povo brasileiro tá sendo cada vez mais destruído. Ano que vem, né, talvez eles já queiram implementar essa moeda aí. Que eles vão querer controlar o tanto que a pessoa pode comprar, sabe? E é melhor a gente pensar em uma coisa, cara. A pessoa que ela é desperta, ela tem que pensar em alguma coisa pra ela conseguir sair daqui, cara. Conseguir escapar disso aqui. Talvez comprar Bitcoin, comprar outra coisa, sabe? E morar no meio do mato, comprar um sítio, quem sabe? Porque o povo tá sendo destruído. Olha pra juventude aí, vê se você acha alguma esperança. Vê se você vê um fiasco de melhora. Dificilmente você vai ver. Os poucos que conseguem uma formação boa assim, os poucos eles acordam e percebem que aqui não é bom lugar para ficar. Aí eles pegam e saem do Brasil. Porque o Brasil cria gente disfuncional, cria gente derrotada, cria gente que só sabe seguir. E o preço das coisas estão esmagando o trabalhador. O trabalhador é aquele que mais sofre. Eu não acredito que política vai resolver alguma coisa. Eu acredito que, por mais que a moeda desse país esteja uma porcaria, só o cidadão pode, só a pessoa pode fazer uma coisa por ela mesma. Porque se ela não fizer, ninguém vai fazer. É do jeito que os políticos querem. As pessoas brigando, esperando que vai chegar uma solução do alto, que vai chegar um salvador, mas não vai chegar. Não tem salvador. O único salvador é Cristo e Cristo já está entre nós. Cristo já vive em nós. O que uma pessoa minimamente decente, uma pessoa com um caráter, ela deveria buscar a direção de Deus e pegar e cuidar dela. Porque não adianta. Se por um lado a turma tá esperando que o Lula vai dar Bolsa Família, do outro a turma tá esperando que Bolsonaro chegue no poder e vai salvar todo mundo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo. É do jeito que o sistema quer. O sistema quer o povo esperando que caia a solução do céu e ao mesmo tempo não faz nada para melhorar. E é disso que o sistema vive. Ele dá uma esperança para as pessoas que as coisas vão melhorar, que é só esperar. Mas esperar até quando? O Brasil é um país que já está velho, já 500 anos de país e até agora nada. Até agora nada. Desde que eu nasci até hoje o país só piorou. A economia piorou, a segurança piorou, tudo piorou. Não melhorou nada. Só avançou em tecnologia, mas não melhorou. A mentalidade das pessoas não melhorou. Não melhorou nada. Na verdade está pior. A cada geração as pessoas nascem piores.
Por um lado, a geração Z tá sendo mais crítica e não estão se vendendo barato, igual as gerações passadas. Porém, olha e veja que as pessoas estão cada vez mais fúteis e mais vazias. Eu não sei muito o que esperar, não. Mas eu acho assim, cada pessoa devia fazer por si. E esquecer isso aqui mesmo. A gente foi treinado para ser uma pessoa derrotada. Salvos aqueles que já são herdeiros, que já vieram de família boa. O resto, a gente foi treinado para ser peão, para ser mão de obra barata, para se vender por pouco. Não que quem trabalha de peão, não é nada disso. Eu já trabalhei muito disso, mas a gente foi treinado a ser uma pessoa que trabalha para os outros, realiza o sonho dos outros, não realiza o próprio sonho, fica esperando do Estado, fica esperando, sabe? A gente foi doutrinado a ser uma pessoa, um serviçal, Nada que não é que seja a pior coisa do mundo, mas a gente foi treinado a não realizar nossos próprios sonhos. A gente foi doutrinado para ser derrotado, para desistir da vida, para viver num lugar insalubre, para pagar caro em tudo. É para isso que a gente foi treinado. Não existe educação aqui. Existe doutrinação, existe lavagem cerebral, mas educação não existe. Bom, eu quero que fique a reflexão aí, quero que fique bem. Um abraço e é isso aí, até a próxima.